Obrigada. Nada. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Nós estamos começando, né, o ano de 2021, oficialmente no 8º ano, e a nossa primeira sequência didática é região e regionalização. Caso alguém tenha alguma dúvida durante a aula, pode falar em áudio, né? Fala aqui, não fala no chat, não, porque eu não consigo visualizar o chat no momento. Então, vocês podem falar em voz alta que eu respondo, tá? Lá na página 12, nós começamos aí a matéria região e regionalização, e nós vamos estudar nessa aula de hoje o quê? Como que o mundo, né, o planeta Terra, ele está organizado em regiões. Porque nós falamos, nós regionalizamos o mundo em continentes, nós regionalizamos o mundo em países desenvolvidos e países emergentes. Nós, de vez em quando, a gente ouve, né? Países de primeiro mundo, países de terceiro mundo. Então, o que isso significa, né? Nós vamos estudar essas formas de regionalização que ocorreram ali, que são as mais usuais, que a gente mais escuta falar. Então, pessoal, para início de conversa, região é o agrupamento de características semelhantes entre as áreas. Então, aquelas áreas que possuem ali um clima, um relevo, uma vegetação, aspectos culturais em comum, a gente junta essas áreas e forma uma região. Agora, eu posso regionalizar, ou seja, agrupar áreas em região de acordo com o critério que eu desejar. Então, eu posso regionalizar o mundo de duas formas, basicamente, as mais utilizadas, né? Eu posso agrupar essas áreas a partir dos aspectos físico-naturais, ou seja, a partir do clima, do relevo, da vegetação, se possuem características semelhantes, eu agrupo e formo uma região. Ou eu posso também regionalizar a partir de critérios humanos. O que isso significa? Critérios humanos são as características sociais, culturais, econômicas, regiões dinâmicas em relação ao comércio. Então, todas essas características, né, elas formam ali os critérios humanos. Então, por exemplo, eu posso agrupar, né, o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em países emergentes, de acordo com essas características econômicas. Eu estou regionalizando dessa forma. E aí, pessoal, olha para você ver aqui algumas notícias. O próprio livro mostra, né, como que nós utilizamos, né, frequentemente ali no nosso cotidiano, termos que remetem à regionalização. Por exemplo, turistas deverão pagar taxa para entrar na União Europeia. União Europeia não é um país, né? São 27 países com características econômicas, sociais, culturais ali em comum, que foram agrupadas formando esse bloco, é um tipo de regionalização. Ou também, a Constituição brasileira é de país de primeiro mundo. O que significa esse primeiro mundo, na verdade, né? Isso foi uma regionalização utilizada durante ali o século, na Guerra Fria, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, primeiro mundo são países ali ditos desenvolvidos. Outra notícia aqui também. Escalada do dólar estressa países emergentes. Hoje no mundo nós podemos classificar os países desenvolvidos em países em desenvolvimento, que seriam esses tais países emergentes. E aí, pessoal, esses países emergentes, como por exemplo Brasil, México, Argentina, países ali do Sudeste Asiático, são países que são chamados de emergentes, China também, Índia, a Rússia. Esses países possuem certas características em comum. Dessa forma, nós agrupamos esses países e damos o nome ali de países emergentes. Nós formamos uma regionalização mundial. Não necessariamente uma regionalização precisa de ter áreas contíguas, tá, gente?
Aqui no Brasil, nós temos o Nordeste, o Sudeste, por exemplo, faz divisa um estado com o outro, mas não necessariamente nós podemos regionalizar só dessa forma. Nós podemos regionalizar o mundo em países emergentes também, que é um grupo de países que estão em cada continente, e mesmo assim formam uma região. Aqui, pessoal, nós temos aqui que nos atentarmos que a regionalização, ela apresenta generalizações. Então, aqui, ó, esse mapa mundo, nós temos aqui as religiões, né? O mapa aqui regionalizado em religiões. Então, nós temos aqui o islamismo, os protestantes, os católicos, hinduísmo, né? Então, nós temos aqui 3, 6, 7, 8, 9 religiões distribuídas pelo mundo. Mundo regionalizado em 9 religiões. Só que, na prática, se você observar quantas religiões existem no mundo, são muito mais do que 9. São milhares de religiões. Por que elas não estão representadas nesse mapa mundo, né? Porque ela, em termos numéricos, em representatividade, ela é muito pequena, né? Então, ela não, em relação às outras que possuem maior representatividade, ela nem aparece no mapa. Então, todo mapa ali de regionalização, ele apresenta um certo grau de generalizações. Agora, se você ampliar, por exemplo, aqui, ó, ampliou a Índia. Aí tem um outro mapa aqui embaixo falando das religiões da Índia. As religiões na Índia, predominantemente, é o hinduísmo e o islamismo, que é essa bolinha aí, um pontinho no meio. Então, o islamismo e o hinduísmo são as predominantes. Foi exatamente o que apareceu aqui no mapa. O que está de vermelho é o hinduísmo, o que está de verde aqui, ó, é o islamismo. Agora, se você ampliar e detalhar o mapa de religiões aqui na Índia, nós vamos ter aqui o cristianismo, aqui na porção oeste, né, do país. Nós vamos ter lá em cima os budistas, religiões que não apareceram no mapa mundi, porque elas estão pouco representadas, né? Então, são em menor quantidade. Então, todo mapa regional apresenta generalizações. Um exemplo muito comum, que faz parte da nossa realidade, é o mapa das regiões brasileiras. Nós sabemos que a região sudeste é a região ali mais desenvolvida, com maior dinamismo econômico, comércio, número de universidades. Então, nós temos ali um certo desenvolvimento na região sudeste, que é muito superior às demais regiões. Mas será que é todo o sudeste, todas as áreas, os estados do sudeste, que possuem esse dinamismo econômico? Lógico que não, né? Se a gente for lá para o norte de Minas, por exemplo, o Vale de Jequitinhonha, o leste de Minas, são áreas tão pobres quanto a do Nordeste. Né? Mas aqui nós regionalizamos, né? As regiões do Brasil, elas seguem os limites estaduais. Então, apesar da região sudeste ser a mais desenvolvida, existem generalizações que não são apresentadas nessa forma de regionalizar. Tranquilo, pessoal? De vez em quando vocês têm que falar para eu saber que vocês estão me ouvindo. Aqui, o mundo também. Beleza. O mundo também, nós regionalizamos. Vamos ver aqui, então, começar falando das regionalizações. O mundo ele é regionalizado em continentes, né? A primeira regionalização que nós temos, que é referência no mundo, são as dos continentes. E os continentes, nós podemos regionalizar também sobre os aspectos culturais, históricos, econômicos, que são os aspectos humanos, e também pelos aspectos físico-naturais. Os continentes, tal como eles estão hoje, é uma regionalização humana, tá? A partir de critérios humanos. Daí nós vamos ter
7 continentes, né? América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. E por que o mundo está regionalizado dessa forma? Porque a cultura, a religião, os povos aqui da África são muito distintos em termos, né, desses critérios humanos, das pessoas que vivem nessa área aqui da Europa, da Ásia e América. Então, é a forma de regionalizar os continentes, tal como nós conhecemos, vem de critérios humanos. Mas se a gente fosse regionalizar o mundo a partir de critérios físicos, a África, a Europa e a Ásia seriam um único continente, porque eles fazem parte de uma única massa de terras emersas, né? Seria o continente euro-afro-asiático, né? Porque eles fazem parte de uma única extensão de terras. E os continentes, pessoal, tal como nós sabemos e visualizamos hoje, né, ele é resultado dessa organização espacial dos continentes, é resultado de um processo geológico chamado deriva continental. Já viram esse assunto lá no 6º ano? Nós sabemos que o planeta Terra tem cerca ali de 4,5 bilhões de anos, e nós não éramos assim, dessa forma, distribuído dessa forma, né? Isso ocorreu ao longo de aproximadamente 225 milhões de anos. Nós fazíamos parte de uma mesma massa de terra, havia ali, todos os continentes estavam unidos fisicamente, e ali nós tínhamos essa grande massa que chamava Pangeia. Como que essa massa de terra ela começou ali a se fragmentar e afastar? Em função das forças internas, né, que vem lá do manto, as correntes de convecção do magma vão pressionar essa crosta terrestre, fragmentando ela e afastando ela. Então, esse afastamento, né, que vai acontecer há cerca de 200 milhões de anos, nós já temos uma certa fragmentação dos continentes. Em duas grandes massas de terra, podemos dizer que as massas ali de terras localizadas no hemisfério norte são chamadas, né, Laurásia, e as porções de terra ao sul de Gondwana. Esse processo de afastamento e rompimento, né, da crosta terrestre, ele começa há 225 milhões de anos, ele vai evoluindo, e daí nós temos aí há cerca de 65 milhões de anos, os continentes mais ou menos organizados, aproximados ao que é hoje, né? Esse afastamento ali vai ser formado a América do Sul, a África, né? Antártida já está lá mais próxima do Polo Sul, a Eurásia está se afastando, a América do Norte também, e nós temos aí, acreditamos, né, que em cerca de 135 milhões de anos já tínhamos aí mais ou menos esse formato, né, aí evoluiu para a distribuição tal como nós temos hoje, que é há 60 milhões de anos. Então, os nossos continentes, a forma como eles estão organizados espacialmente, eles são frutos ali de um processo geológico, né, de fragmentação tectônicas de placas, deriva continental, e foi um processo evolutivo que chegou até esse formato de hoje. Agora vamos passar para os principais tipos de regionalização que nós temos, principalmente a partir do século XIX. Tá? Nós vamos ver ali como o mundo ele está regionalizado sobre os aspectos humanos no final do século XIX. Nós vamos ver como que isso se dá depois da Segunda Guerra Mundial, ao longo da Guerra Fria. Depois que a Guerra Fria acabou, como que o mundo ele ficou regionalizado. Então, são as principais. Hoje nós vamos ver essa forma de regionalizar, que foi fruto ali do imperialismo. E aí, pessoal,
que acontece? Vamos imaginar lá o final do século XIX, né? No final do século XIX, nós já tínhamos alguns estados, né, alguns países que tinham uma desenvoltura econômica, militar, comercial maior do que outras, né? E justamente esses países, eles são chamados de potências mundiais. E a potência mundial são países, então, que se destacam no setor econômico, militar e comercial. Eles têm o poder, né, de influenciar outras áreas do mundo. Por exemplo, hoje, os Estados Unidos é a grande potência do mundo, né? A China está se tornando a grande potência do mundo. Por que nós falamos potência China, Estados Unidos como potência mundial? Porque o que ocorre em termos econômicos, sociais, culturais nesses países influenciam outras áreas do mundo. Se os Estados Unidos e China quebrar, pessoal, vários outros países do mundo quebram economicamente. Então, nós caracterizamos, enquanto potências mundiais, esses países que têm esse grande poder, essa grande influência sobre os outros. Lá no final do século XIX, essas potências, elas estavam ali, não somente na Europa, mas o Japão já era uma grande potência mundial, os Estados Unidos já era uma grande potência, mas principalmente os países europeus, né? Nós sabemos que essas potências do final do século XIX correspondiam àqueles países que desenvolveram a sua indústria e se enriqueceram com essa atividade. Só que, durante esse período, pessoal, que nós tínhamos essas várias potências, né, Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido, nós tínhamos ali essas potências no final do século XIX, em função de elas serem várias, né, nós chamamos ali de uma ordem mundial multipolar, né? Não havia só um país, havia ali vários países que influenciavam o mundo, né? Se nós vamos ver mais para frente, durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar, ou seja, duas potências mundiais influenciando o mundo. Mas no final do século XIX, eram várias, então era multipolar. Esses países, eles se industrializavam cada vez mais, isso lá no contexto do século XIX. E aí, pessoal, a produção industrial desses países era tão grande que somente para abastecer o seu mercado interno não era suficiente, sobrava mercadorias. Então, esses países começam ali uma corrida para vender para outros países, para impor as suas mercadorias a outras áreas do planeta. E aí, pessoal, esse processo, ele não foi tranquilinho, não. Esse processo, ele foi imposto, né? Então, nós chamamos esse momento onde essas potências mundiais do século XIX impõem o seu poder, o seu domínio, as suas mercadorias sobre outras áreas do mundo, de imperialismo, né? Então, olha aqui o conceito de imperialismo. É a política caracterizada pela expansão territorial, então, quer dizer, a França, o Reino Unido, né, o Japão, os Estados Unidos, eles vão começar a expandir o seu poder para outras áreas, para outros territórios. E esse poder, ele é cultural, econômico e ideológico. Qual que era o interesse dessas potências mundiais sobre esses territórios? Esses territórios, eles estão localizados principalmente onde? Na África e na Ásia. Tá? As potências europeias colocavam o seu domínio sobre esses dois continentes, sobre países desses dois continentes. O interesse dessas potências era o quê? Explorar recursos naturais e vender suas mercadorias. E com isso havia grande lucro. Né? Olha aqui, o imperialismo do século XIX e início do século XX. Cada cor aqui, ó,
representa o domínio de um país. Né? Nós podemos ver que os países ali europeus eram os que tinham maior domínio, tá vendo? França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, eram países industrializados do século XIX que colocaram seu domínio sobre áreas ali, países da África e também da Ásia. Pessoal, o imperialismo é o domínio. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, lerem essa palavra, imperialismo, significa domínio. Né? É um dominando o outro. E nós sabemos que lá no século XV, XVI, que vocês estudaram lá em História, Portugal, Espanha, dominou colônias, né? A Inglaterra também dominou colônias. Então, nós chamamos de colonialismo o domínio sobre áreas. Como esse domínio que nós estamos estudando aqui ocorreu no final do século XIX, nós chamamos de neocolonialismo. Tá? É claro que existem diferenças, né? O colonialismo, assim como o Brasil sofreu aqui a América Latina, a própria África, né, sofreu ali o colonialismo no século XV e XVI, nós tínhamos ali domínio, inclusive, político, né? Político, nós não tínhamos ali autonomia política, nós tínhamos escravidão, e havia exploração sem retorno, né? Para essas colônias. Todas as riquezas eram retiradas e levadas para a metrópole, que são essas tais aí potências mundiais. Agora, lá no século XIX, nós temos outro cenário, mas o objetivo era o mesmo, né? Que é explorar e dominar a área, só que não tinha ali uma dominação política, assim, havia um domínio político, mas era o quê, né? A Inglaterra colocava no poder ali os governantes que atendiam seus interesses. Né? Então, havia um domínio dessa forma político, não tinha escravidão. Além disso, as mercadorias eram vendidas. Né? Nós tínhamos ali digamos ali, essas áreas que foram neocolonizadas, compravam mercadorias caras das potências mundiais e vendiam barato os seus recursos naturais. E esse neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, ele vinha ali sobre uma bandeira, uma justificativa de que estamos levando civilização a essas áreas, né? Nós estamos ali tornando essa área mais civilizada, estamos levando uma lógica melhor para esses povos. E essa imagem aqui mostra justamente isso, né? A bandeira da civilização sobre os povos considerados bárbaros, nativos, né? Isso no século XIX, viu, gente? E aí, pessoal, durante o imperialismo, o mundo foi regionalizado em dois grupos de países. Nós chamamos de países centrais, aquele número de potências mundiais, né, que tinham indústria, que vendiam suas mercadorias, que dominavam áreas, que tinha ali tecnologia, tinham um setor militar bem desenvolvido. Então, esses países ali eram Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Rússia e Japão. São os países centrais, lá no final do século XIX e início do século XX. Os países periféricos eram quem? Eram os países que são neocolonizados, né? Que vendiam ali matéria-prima, recebiam esses investimentos dessas potências mundiais. Havia uma certa dependência econômica, tecnológica em relação aos países centrais. Então, quem são esses países? Índia, Egito, Angola, Brasil, países asiáticos. Aqui, ó, era a forma como ocorria a síntese da economia desses países centrais e periféricos. Os países centrais
exportavam produtos industrializados, tecnologia e capitais, os países periféricos compravam isso, né, a preços elevados. Nós temos os países periféricos enviando o quê? Matéria-prima, barata, né? Esse cenário, pessoal, no final do século XIX, onde nós tínhamos ali várias potências mundiais, colocando seu domínio sobre outras áreas, levou a uma certa rivalidade entre esses países. Então, nós tínhamos ali cada um país, uma potência mundial, queria impor o seu domínio sobre áreas cada vez mais extensas. Esse cenário, ele foi o que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos ali países que disputavam áreas no final do século XIX, áreas para quê? Vender suas mercadorias e comprar matéria-prima barata. Eles disputavam entre si essas áreas e chegou a um ponto de rivalidade onde esses países já visualizavam, já imaginavam a ocorrência de uma guerra, de tanto que era a rivalidade que ocorria, né? Então, eles começaram a fazer alianças para que, na eventualidade de uma possível guerra ali, eles não estariam despreparados, eles estariam unidos com outros países que teriam, dariam ali proteção, que teria um arsenal militar para uma eventual guerra. Então, nós temos ali, lá no século XIX ainda, a formação de alianças militares, a Tríplice Aliança, que era constituída principalmente pelas potências da Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Então, nós tínhamos impérios ainda no final do século XIX. E, por outro lado, nós tínhamos a Tríplice Entente, que era formada principalmente pelo Reino Unido, França e Rússia. E aí, lá em 1914, né, já tinha ali uma rivalidade no ar, desde o final do século XIX, já tinha alianças, havia muita rivalidade. Aí ocorreu um evento ali muito particular, mas que foi o estopim da guerra, que foi a morte ali, o assassinato do arquiduque Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. Isso foi o estopim para o início ali da Primeira Guerra Mundial. O conflito, essa guerra mundial, ela começa lá em 1914, ele termina em 1918. Quem ganha essa guerra, né, vai ser a Tríplice Entente. Então, nós temos ali Reino Unido, França e Rússia vencendo a guerra, penalizando, né, a Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha, que era a mais forte de todas, dentro da Tríplice Aliança. E ali a Tríplice Entente penalizou principalmente a Alemanha, através da assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é uma série de penalidades que foram aplicadas pela Tríplice Entente à Alemanha. E aí, gente, essas penalidades, elas deixaram a autoestima da Alemanha lá embaixo, né? Ela foi, assim, penalizada ao máximo, ela teve que devolver territórios, ela foi impedida de ter exército, então ela foi controlada, penalizada pela Tríplice Entente. É tanto que a Segunda Guerra Mundial, ela surge, pessoal, por causa dessa amargura, né? A Alemanha foi tão penalizada, isso estimulou ali um nacionalismo muito aguçado, né? Um sentimento de que nós precisamos, né, nos reerguer, nós precisamos sair desse subjugamento da Tríplice Entente, e daí justamente essas penalidades que alimentaram o sentimento de nacionalismo da Alemanha, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar aqui da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa aqui entender como que o território da Europa, ele era ali, antes da Primeira Guerra Mundial. Nós tínhamos aqui a Europa ali dividida em alianças, né?
Tríplice Entente, Tríplice Aliança, e depois ali, com a derrota ali, né, da Tríplice Aliança, nós vamos ter ali a formação de novos territórios do Império Austro-Húngaro, e é desintegrado, e novos países surgem, né, ali essa desintegração do Império Austro-Húngaro, a Polônia, a Hungria, Finlândia, Letônia, Lituânia. Esses países são frutos ali da desintegração do Império Austro-Húngaro no final da Primeira Guerra Mundial. O mapa da Europa muda, né, com essa guerra. E daí, pessoal, aquilo que eu falei com vocês, né, o Tratado de Versalhes, ele vai alimentar ali um nacionalismo, né, muito aguçado na Alemanha, não somente na Alemanha, mas também na Itália, que perdeu, né, a Primeira Guerra Mundial, formando ali o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né, que representam, na verdade, o nacionalismo aguçado nesses países. E um sentimento de vingança, de revanche, que vai culminar ali na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai acontecer em 39 e 45. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Antes de falar do que acontece depois da Segunda Guerra, nós temos ali, durante a Segunda Guerra, a formação de novas alianças militares, os aliados. Aí, dentro dos aliados, nós temos Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, ela passa por transformações internas. Em 1917, acontece a Revolução Russa. Daí, nós temos essas transformações, elas vão surtir efeito depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele tem ali uma ideologia diferente da União Soviética. E o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão. O Japão entra para dentro da aliança ali com a Alemanha e Itália, e eles perdem a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a vitória dos aliados. Professor, acho que você se mutou. Pra mim tá sem som. Professora, tá sem som pra mim também. Gente, alguém tá me mutando aí, ó. Aparecendo aqui. Olímpio. Por que você me mutou? Desculpa, professora. Eu não vi. Eu cliquei no botão sem querer. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, pessoal, vocês ouviram falando dos aliados e do eixo? Ouvimos. Até essa parte. Então, os Estados Unidos, dentro da aliança ali dos aliados, Estados Unidos e União Soviética eram as grandes potências dessa aliança, né? Estados Unidos e União Soviética se unem para derrubar o seu inimigo comum, que é a Alemanha, né? E depois, né, dessa aliança, nós temos ali a derrota da Alemanha, Itália e Japão, e fica ali o bloco vencedor, né? Dentro desse bloco vencedor, Estados Unidos e União Soviética, um grande poder militar, econômico e cultural ali, e com ideologias totalmente distintas, né? Então, nós vamos ter esse cenário complicado no final da Segunda Guerra Mundial. Então,
tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desejavam dominar áreas também, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa ela ficou dividida dessa forma. A União Soviética, União Soviética, pessoal, no contexto da Revolução Russa de 1917, a Rússia criou ali uma união de países, deixando ali de ser um só país e se tornando um agrupamento de 17 países, sobre o mesmo regime, sobre a mesma ideologia, sobre o mesmo domínio econômico, inclusive, que eram os países ali da Europa Oriental, faziam parte da União Soviética. Então, nós tínhamos ali a União Soviética querendo avançar sobre novos territórios, nós tínhamos a Europa Ocidental sobre o domínio ali de uma ideologia capitalista, pleiteada ali pelos Estados Unidos e também desejando ampliar sua influência. Isso vai dar muito certo, gente? O que vocês acham? Eu acho que não. Com certeza não, né? Porque nós temos duas potências extremamente fortes, é o que vocês vão ver ali na Guerra Fria. Essas duas potências, elas desejam desejam vitórias, mas com ideologias diferentes. Então, elas são inimigas, né? Cada uma vai querer ali implementar um sistema político, econômico distinto um do outro. Isso não vai dar muito certo, vai culminar na Guerra Fria. A Guerra Fria vai de 1949 até 1991. Ou seja, gente, muito tempo, né? Mais de 40 anos de guerra, né? Guerra Fria, né? Não teve conflitos com mortes de milhares de pessoas, mas não conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso que chama Guerra Fria. Não tem conflitos diretos entre essas duas potências. Mas isso é assunto para a próxima aula, né? Porque nosso horário acabou. Gente, estava falando aqui no início da aula, a partir de semana que vem, nós vamos utilizar o caderno de mapas. Eu também pedi para vocês responderem a página 6, 7... Mas nessas páginas não tem exercício, professor. Eu ia te perguntar isso aqui agora. 10 e 11. Mas é do outro caderninho, caderno de atividades. Deixa eu sair aqui, peraí. O Geografia em Mapas? Não, quer ver? Vocês estão me vendo? A gente está vendo aquela página que estava na Segunda Guerra Mundial. Né? Deixa eu fechar aqui. Agora vocês estão me vendo? Então, né? Agora sim. É desse caderno aqui, ó. Esse caderninho aqui, ele é fininho, tem uma espiral aqui, tá vendo? Não tem esse. Caderno de atividades. É para fazer a página 6, 7, 10 e 11. Tá? Eu acho que eu não tenho esse caderno, não. Eu também não. Vocês não têm esse caderno aqui? Não. Não. Sério? A gente só tem, acho que o Panoramas. Eu tenho. Você tem esse pequenininho Eu aqui? tenho. Gente, olha no material de vocês direito lá. Eu sei que são muitos livros. Esse material, ele vem junto. Ah, não, é porque eu acho que é outro que veio no. Tipo assim, não é a mesma capa. Eu tenho geografia. É o Geografia em Mapas. Né? Esse aqui, é o grandão, né? Essa postura. É, o grandão. Não, então, o grandão e a gente ganhou um Geografia em Mapas, América e África. Só o caderno de mapas que vocês ganharam? Geografia em Mapas e o livro. Isso. Então, vocês não têm esse caderninho aqui, né? Não. Então, eu vou ter que tirar lá do AVA, porque não tem como fazer. Vamos fazer assim, eu vou substituir essa atividade aqui lá no AVA
propor uma atividade do caderno de mapas. Pode ser? Beleza. E outra coisa, a partir de semana que vem, eu vou pedir para vocês postarem as atividades do caderno de mapas. Porque ela vai valer ponto, né? No final do trimestre, eu vou avaliar todas essas atividades como um AP. Tá vendo? Tranquilo. A primeira atividade é essa que eu vou passar no app. Vou deixar lá para vocês fazerem. Eu vou deixar para vocês postarem até segunda-feira, 4 horas da tarde. Pode ser? Pode. Então, beleza. Pode. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Tenha uma resto de semana, um bom resto de semana para vocês, tá? E qualquer dúvida, eu estou disponível no balãozinho, no fórum. Ok.